Olá pessoal, aqui é Renzo Nutitelli e na realidade não mais do RenzoCast. O Alexandre Arano me mandou uma mensagem no grupo do curso Python Pro e ele falou, cara, já tem um RenzoCast aí, né? Acho que por isso que até o Anchor não está conseguindo publicar em outras plataformas. Então eu troquei o nome e agora então, refazendo aí, agora aqui é Renzo Nutitelli falando do Renzo Procast. Hoje aqui em São José, estou dando uma olhada aqui do meu filho, cuidando aqui do meu filho e gravando esse podcast. E o assunto desse, acho que já que aconteceu, seria essa questão de nomes, né? A primeira coisa é que eu trabalhando com software, né? Tem um ditado em software que existem duas tarefas que são as mais difíceis de engenharia de software. Uma delas que eles dizem que é limpar cache, mas que não tem a ver com o assunto desse podcast. Mas a segunda que a coisa mais difícil seria dar nome às coisas, né? E isso eu diria que para qualquer negócio. Eu não sei você, mas para essas partes assim de nome, a minha criatividade é zero, cara. Não tenho imaginação muito para nome. Eu sou muito, sei lá, quadradão. Não sei se é a maneira racional de pensar em si, mas enfim, nunca fui bom. E aí o que eu deveria ter feito isso agora, né? Cometi o primeiro erro, mas vamos dizer aí que foi de propósito, né? Para mostrar para vocês, para você aí o que acontece. Hoje em dia, o que acontece? A presença digital é muito importante, eu diria, para praticamente qualquer negócio, né? E aí, então, por mais que eu não tenha digamos aí, a criatividade na hora para criar o nome, o que eu começo para fazer um brainstorm, às vezes é entrar ali no registro BR, né, se você entrar em registro.br, que é, digamos aí, a unidade central dos nossos domínios, eu costumo fazer a pesquisa ali por nomes. E aí o legal é que às vezes, ou às vezes também o GoDaddy é legal, porque quando você coloca um domínio e não tem, ele vai te colocando sugestões de nomes parecidos. E aí às vezes ele mesmo acaba te ajudando no processo criativo, porque ele vai te dando outras possibilidades e aí você vai, digamos, explodindo as opções, né? Você coloca um nome, ele dá mais ou menos um sinônimo, aí você fala, olha, de repente esse sinônimo aqui é melhor. E aí você procura pelo domínio relacionado àquele sinônimo, que pode chegar em outro lugar e assim por diante. E, aliás, e até antes mesmo de ir no registro, o legal é você pesquisar para ver se já não tem nenhum negócio aí, ou iniciativa que já tem o nome que você está querendo usar, que foi o meu primeiro erro, né? O Arano mandou lá na turma, Renzo, não manjo de céu nem nada, mas olha aqui, aí tinha um RenzoCast, né? E aí até tinha uma mensagem aqui do Anchor falando que ele não conseguia publicar em outras plataformas. E com essa questão de nome, né, e por que Renzo Pro? Né, essa talvez seja uma história interessante porque tem a ver com o curso também. Eu lembro que quando eu decidi, isso seria até uma boa história para um podcast, tem nas palestras que eu faço sobre Programando a Felicidade, eu conto um pouco dessa história. Mas o como eu fui parar numa parceria com o Luciano Ramalho, né? Que aí o pessoal, às vezes, o Luciano Ramalho é uma autoridade de Python, né? Ainda mais agora que ele escreveu o livro Python Fluente, né? E aí o pessoal fala, Renzo, como é que você conseguiu fazer uma parceria com o Luciano Ramalho? E aí eu digo, cara, eu mandei um e-mail para ele, né? Mandei um e-mail e falei, Ramalho, decidi que o que eu quero fazer é dar aula, né? Relacionado, né, com o primeiro episódio, decidi que eu quero fazer dar aula, você dá aula, eu gostaria de você me desse umas dicas aí, porque você já faz isso. E o Luciano falou, pô, Renzo, eu justamente estava querendo aqui fazer um curso, estava conversando com um cara, mas está meio enrolado, o cara não desenrola, já são 3 meses e a gente não se encontra, e aí eu realmente queria abrir um curso com alguém. Será que a gente conseguiria se encontrar alguma hora? Amigo, e esse é outro papo, inclusive, falar sobre o tempo de Kairos, que eu também falo no programa Na Felicidade. Mas naquela época eu tinha tempo, eu falei, meu amigo, amanhã eu tô aí em São Paulo. Né? E parti lá, bati um papo com o Luciano. Quando eu cheguei lá, eu lembro que o Luciano falou, Renzo, eu tenho aqui um nome de domínio, eu já comprei o domínio e é matador, cara. Eu comprei o domínio, aí ele me explicou também toda a etimologia, eu comprei o domínio python.pro.br. E aí ele me explicou a etimologia, ele falou, o pro, na verdade, não é de profissional, né? Foi um domínio
um domínio importante que o Registro BR abriu, e o Pro seria para professores na realidade, né? E aí fez muito sentido, porque na realidade bate, nem tem isso no site, na realidade o mote do site lá é Python Pro, Python para profissionais, mas o Pro fica sendo para professor. E aí justamente depois dessa ideia, aí como eu não sou tão criativo, né, eu estava querendo ter um domínio também mais pessoal meu, para eu colocar o meu blog, e aí eu falei, pô, é a ideia do Pro, deixa eu ver. E eu já tentei, né, o renzo.com.br, eu acho que já estava, alguém já tinha já, né? Tem até o meu homônimo famoso, que é o Renzo Grace, não sei se era dele. Mas aí, quando abriu, eu falei, pô, perfeito, como o que eu quero fazer é dar aula, bateria muito. A situação de você ter um Pro, que seria tanto de relembra profissional, mas também quem souber que é professor tem a ver com o que eu faço, né? E aí eu falei, vou fechar então o domínio renzo.pro.br. Tanto é que, na verdade, a única coisa que eu postei nesse domínio, eu não usei o www, que é o subdomínio principal, mas eu utilizei o blog.renzo.pro.br. E deveria ter feito isso antes, né? Feito a lição de casa, mas de toda forma também estava ainda testando ainda essa coisa de podcast, que era muito uma novidade ainda, e ainda está no 5º episódio, então mudar o nome nesse momento, acredito que não vai ter um impacto enorme, digamos aqui no podcast, porque em geral, né, o ruim é se eu continuasse um tempão, você tá lá, já fiz uma porrada de episódio, de repente uma galera curte teu trabalho, tá te seguindo, conhece a URL, e aí você tem que mudar, né? Sempre que você muda, não tem jeito. Por mais que você indique pro pessoal que você mudou, vai ter gente que vai ficar pelo caminho, e aí você, de repente, construiu ali uma audiência e vai perder parte dela por conta do nome. Então, minha dica para você nesse podcast, não caia no mesmo erro que eu, né? Faça a lição de casa. Eu estava empolgado trabalhando no Rio, e estava empolgado de gravar, e esse é um problema meu às vezes, eu quero executar logo e às vezes passo por cima dos detalhes, mas a dica seria essa então, né? Vamos lá, tentar dar um resumo aqui do algoritmo. Primeiro, vai no Google, pergunta pelo nome que você está pensando, para o que você quer fazer, para a iniciativa que você quer tocar, para ver se já não existe alguma coisa parecida, né? E aí, se não tiver, você pode ir aí para um GoDaddy da vida, para um registro BR, procurar se tem o domínio respectivo, porque o domínio é um dos fatores, e eu diria aí um bem importante quando alguém faz uma busca no Google, né? E como presença digital hoje em dia é fundamental, é interessante que você tenha esse novo aí. Então, essas seriam as duas formas de criação. Se por acaso, de repente, você conhecer alguma forma ainda mais criativa de se criar nomes, manda uma dica aí, porque eu vou ser honesto que eu não sou muito bom nisso. Beleza? Então, frase final é que mudei aí de RenzoCast para RenzoProcast.